apresenta Educação em Debate. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Educação em Debate, o programa da Educa TV que promove a discussão de temas que fazem parte do nosso dia a dia e de assuntos, claro, que estão presentes aí dentro das nossas escolas. Vou até chegar mais perto de você para contar o que a gente vai falar no programa de hoje. O que a gente quer é instigar a sua curiosidade. A gente vai falar um pouquinho sobre pesquisa, ciência, conhecimento. A gente vai conhecer detalhes de um programa que acontece nas escolas municipais de Campinas, que é muito legal. É o PESCO. Você de casa, já ouviu falar? O programa Pesquisa e Conhecimento na Escola foi criado com o objetivo de desenvolver a postura investigativa dos estudantes. Para isso, o PESCO apoia o trabalho dos professores da Rede Municipal de Campinas. E esse apoio é feito por meio de ações formativas para promover a investigação e a pesquisa escolar. Tudo isso gera discussão e atuação nas diferentes realidades em que as escolas estão inseridas. Vamos acompanhar mais de perto? Eu acho que a curiosidade é você sempre querer saber um pouco mais do que já existe, né? Eu acho que a curiosidade ela vai muito mais além do que achar uma resposta, e sim achar uma resposta para fazer mais perguntas. Desde pequena, né? Ela já é curiosa, começa a andar, querer pegar as coisas, então a curiosidade já começa aí, né? Os pais precisam incentivar elas continuarem sendo curiosas. E para conversar, saber detalhes sobre o programa Pesquisa e Conhecimento na Escola, o PESCO, a gente convidou especialistas que atuam diretamente com professores e também com os alunos. Você vai ver agora o que a Ana Carolina falou sobre esse programa tão importante que, como eu já disse, ele acontece em todas as escolas municipais aqui de Campinas e tem dado grandes resultados. Bom, o PESCO tem muitos objetivos, mas eu gostaria de trazer um dos principais, que é modificar o olhar do professor em relação aos conteúdos trabalhados em sala de aula e a forma de olhar o conhecimento das crianças, dos alunos, no decorrer do ano. Então, dentro desse principal objetivo, nós temos a escuta ativa, nós temos uma forma melhor de explorar esse conhecimento com atividades mais práticas, tanto dentro quanto fora da escola, mas principalmente levar em consideração os questionamentos dos estudantes, das crianças, dos alunos, durante todo o processo de pesquisa. O PESCO é um curso que está na rede, ele é publicado, assim como todos os outros, no Diário Oficial, e o professor opta por fazer esse curso. Então ele tem que entrar lá no portal, fazer a inscrição dele, e a gente oferece 150 vagas, já oferecemos menos, já oferecemos mais, mas temos 150 vagas no fundamental e 150 na educação infantil, e os professores se inscrevem e escolhem cursar o PESCO. O PESCO chega para os alunos por meio dos professores, então o professor cursista que foi lá, fez a inscrição, ele durante todo o primeiro semestre, ele vai estudar com a gente no portal como desenvolver a pesquisa com os alunos. Então, eles estudam antes esse processo e depois eles vão desenvolver essa pesquisa com os alunos na sala de aula. Então, o PESCO chega para os alunos por meio de hipóteses levantadas, por meio do olhar atento do professor, por meio do desenvolvimento da pesquisa. O PESCO faz muita questão que as crianças sejam protagonistas de todo o processo. Então, a criança, o aluno, o adolescente, o adulto, porque o PESCO também atinge EJA, então todos os estudantes precisam estar ligados diretamente no processo de pesquisa. Vale lembrar que o programa Pesquisa e Conhecimento na Escola, o PESCO, trabalha de forma articulada com o projeto pedagógico de cada unidade escolar.
E isso é incrível porque sai cada projeto, cada pesquisa, e é o que a gente vai falar no próximo bloco do Educação em Debate. Então eu te convido a continuar aí com a gente. As nossas especialistas já chegaram, estão no outro estúdio, por isso eu vou chamar um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto então para a gente falar como o pesco funciona na teoria e na prática. Os resultados então você vai se encantar. Não saia daí, a gente volta em instantes. Educação em Debate. Comece o dia bem informado. Acompanhe as notícias de Campinas no Jornal da Educa TV. Toda quarta às 6 da manhã. Educação em Debate. Educação em Debate de volta aqui pela tela da Educa TV Campinas. Sempre muito bom ter a sua companhia e audiência ao longo da nossa programação, principalmente quando você participa também. O número do nosso WhatsApp já está aí na sua tela, mas se não quiser deixar registrado no celular, é fácil. Pega seu aparelho, liga aí a câmera e aponta para esse QR Code que está aparecendo no seu vídeo. Você consegue falar com a gente também. Estamos esperando a sua sugestão, a sua mensagem. Manda para cá, que vai ser sempre muito bom ter você aqui com a gente. Agora, voltando ao tema de hoje, é algo muito legal, porque a gente está falando sobre pesquisa, sobre ciência, sobre conhecimento. É um programa, o PESCO, que acontece nas escolas municipais aqui de Campinas e tem dado excelentes resultados. Para falar com a gente sobre o PESCO, detalhar como que funciona na prática, na teoria e todos os resultados, a gente recebe aqui a Ana Carolina, que trabalha no PESCO, e também a Rosângela. Antes de mais nada, eu quero agradecer a participação de vocês duas aqui. Sei que é uma correria, escola, sala de aula, toda essa organização, mas fizeram questão de participar aqui com a gente, por isso, meu muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. É um prazer falar do PESCO sempre. É um prazer, agradeço a oportunidade de estar expondo o trabalho que a gente realizou no PESCO. Bom, a gente está falando PESCO, mas só para você de casa entender, a sigla, né? É Programa Pesquisa e Conhecimento na Escola. Isso. Resumindo, PESCO, você vai ouvir muito isso, né? Isso. Mas o que é o PESCO? A gente está falando de conhecimento, pesquisa, escola, mas como é que funciona tudo isso na teoria e na prática? O PESCO é um programa voltado aos professores da rede. Hoje o PESCO está na educação infantil e no ensino fundamental. E apesar de ser um programa voltado para os professores que leva em consideração a pesquisa como o principal princípio, ele também é um programa que atinge diretamente as crianças, que a gente fala na educação infantil, e os alunos do ensino fundamental. E como é que funciona? Muitas pessoas trabalham nesse programa, qual que é a função de vocês? Como que vocês articulam tudo isso com as escolas? Bem, eu sou tutora no PESCO desde o ano de 2023, né, e esse ano também atuei como cursista para desenvolver a pesquisa com a minha turma. Eu sou tutora no PESCO da educação infantil, o pesquinho, né, como a gente chama. O PESCO ele tem muitas pessoas envolvidas, né? Então nós somos em 4 coordenadoras, 2 do ensino fundamental e 2 da educação infantil. E somos em muitas tutoras, porque cada tutora tem o papel de orientar uma quantidade de professores cursistas. Então, o PESCO ele é um programa que ele é 99% online, né? Então, a única atividade presencial obrigatória é o FEP, que é o nosso fórum de pesquisa dos estudantes, que acontece na Unicamp. Mas ele é online, então as tutoras elas têm como objetivo orientar os professores cursistas. Então, apesar de atingir os alunos, o nosso foco principal são os professores. Rosângela, me conta um pouquinho, então, como que é a sua sala de aula, que escola que você está hoje? Assim, esse ano eu estou atuando na escola SEI Regente Feijó. Iniciei esse ano, no próximo continuo lá também.
E a minha turma é de agrupamento 3. As crianças do agrupamento 3 têm entre 3 e 5 anos no início do ano, né? E eu atuo esse ano com 22 crianças. E aí iniciei a pesquisa com eles no segundo semestre. E como que é fazer uma pesquisa com crianças tão pequenas, né? A Ana disse que tem o curso, tem toda a preparação, que é diferente quando se trabalha com os pequenininhos. Eles entendem que é pesquisa, ciência, surpreendem a gente adulto que está ali achando que não vai dar certo. Não, é desafiador, muito desafiador para o professor, mas é delicioso, é envolvente, é cativante, porque a resposta que as crianças vão dando para nós durante o desenvolvimento dessa pesquisa surpreende, vai além do que você pensou. Como a pesquisa, como a Ana Carolina colocou, se dá muito de acordo com os interesses das crianças, então o processo, o caminhar da pesquisa, ele vai se dando ao longo da pesquisa. Então, depois da escolha do tema que vem do interesse deles, é muito através da observação, da escuta, dos registros e das proposições que as crianças vão fazendo para que nós consigamos descobrir aquilo a que nós nos propusemos, é que vamos construindo vivências, vamos construindo atividades. E aí, de acordo com as respostas que eles vão dando para essas atividades, é que a gente vai pensando em novos caminhos. Então, assim, é muito diferente, é muito empolgante, é muito desafiador, porque a gente realmente quer atingir a todas as crianças do grupo. Então é preciso que a gente consiga envolver a todos, que a gente adeque a linguagem trazida para a sala, para que eles realmente consigam entender o que está se dando, que a gente consiga fazer pontes entre as propostas levadas, né? E, enfim, como professora, acho que foi uma experiência muito importante, que realmente muda o olhar que você tem para a educação infantil, para o conhecimento das crianças, para a potência que eles têm de se colocarem, de fazerem links entre as diversas possibilidades de conhecimentos que foram ali tratadas. É assim, precisa passar. Se é professor da rede de Campinas, precisa passar por esse curso, porque transforma, realmente transforma o olhar. E eu falo isso agora por mim, por ter realizado a pesquisa com eles, mas também pelas cursistas. Elas trazem esses feedbacks, como eu sou tutora também, eu acompanho a escrita do relato, e agora já são praticamente 15, 20 turmas que eu acompanhei, 15, 20 pesquisas, além das pesquisas que a gente acompanha no fórum, no FEP, também as cursistas nos dizem dessas mudanças, da mudança desse olhar, para a importância do registro, para a devolutiva que as crianças trazem, para esses links que vão sendo feitos, para a multiplicidade de conteúdos que levamos para as salas, para que a gente consiga realmente alcançá-los. Em então, 2024 incrível. foi qual o tema? Da minha turma foi turma. O tema Desvendando o Som do Coração. Foi empolgante, gente, Como maravilhoso. que surgiu esse tema? Esse tema surgiu em uma conversa simples. Todos os dias nós fazemos a roda do bom dia, né? E algumas vezes eles levam brinquedos que querem apresentar para os amigos, e na roda do bom dia eles apresentam esses brinquedos. E uma das crianças apresentou um estetoscópio. Um estetoscópio simples, de plástico, enfim, um brinquedo mesmo. E aí com isso os outros começaram a falar, eu sei o que é. Isso aí é o que o médico usa para ouvir a gente. E aí, assim, a gente tem que estar com um olhar, com um ouvido muito atento para isso, porque os temas vão surgir de repente, né? Eu atuo com a educação infantil agora, então a Carol, que atua mais como fundamental, pode dizer se há diferenças, mas com os pequenos de educação infantil, os temas surgem muito assim no cotidiano. Então eu observei que aquele era um tema que trazia o interesse, trazia dúvidas, trazia questionamentos, que realmente passava por algo que era muito vital para eles. Eu vi que falava sobre o medo da morte, sobre adoecimento, eles relacionavam com vivências que eles tiveram naqueles anos. Então eu falei, olha, esse tema parece bem interessante. E aí a gente vai fazendo outras vivências, outros movimentos, para ver se realmente é possível desenvolver. Vou interferir aqui na fala da Rô, no sentido de que o PESCO, o curso do PESCO para o professor tem exatamente esse objetivo. Então, de mudar o olhar do professor, né? Porque
a convivência com as crianças, o dia a dia, faz com que você ache aquilo muito bonitinho, você observa, mas se a criança te pergunta uma coisa, você de pronto dá uma resposta, porque você já sabe a resposta. Então você está lá e você diz, olha, isso realmente é um estetoscópio e serve para isso, isso e isso, e acontece isso. Quando você muda o olhar do professor, ele passa a ter essa visão de, opa, isso daqui é de interesse deles. E é possível que eles descubram coisas ao longo do processo junto comigo. E eu não preciso dar a resposta feita para ele, a gente vai descobrir junto. E como a gente vai descobrir junto? Pesquisando. Porque esse olhar, ele precisa ser modificado. As crianças estão o tempo todo dando para a gente indícios do que elas querem saber. O tempo todo. Então, o que precisa mudar é o nosso olhar em relação a isso. Você vê, na educação infantil, as crianças estavam brincando. Então, não há ali uma intervenção científica, senta aqui, nós vamos conversar sobre pesquisa, não é isso. Né? E o objetivo não é esse. O objetivo é, vamos mudar o olhar do professor para que ele consiga entender naquela brincadeira o quanto de riqueza tem, o quanto é importante para a criança aquele momento. Então, esse olhar da Rô com o brincar das crianças proporcionou a eles uma descoberta que durou 6 meses e assim, ela vai contar como foi a pesquisa, é de arrepiar, entendeu? Então é assim, e para crianças tão pequenas, vendo e descobrindo e conhecendo um assunto que talvez eles vissem só lá no Fundamental 2, no 6º ano, no 7º ano. E talvez sem um contexto que era significativo. Né? Vendo porque faz parte do conteúdo, né? Porque está escrito lá que ele precisa ver aquilo. E não porque ele tem um interesse sobre isso. Muito legal. A Rosângela vai dar os detalhes dessa pesquisa pra gente, mas é rapidinho, viu? É daqui a pouco, eu preciso chamar um intervalo, é coisa rápida. Então não saia daí, porque todos os detalhes a gente te conta no próximo bloco. O Educação em Debate volta em instantes. Educação em Debate. As diversidades são o tema dessa conversa. Venha questionar as barreiras que ainda nos separam. Toda quarta, às 10 da noite. Educação em Debate. Mais um Educação em Debate aqui na tela da Educa TV Campinas. E hoje a gente está recebendo aqui a Ana Carolina e a Rosângela, elas que atuam aí no programa que fala sobre conhecimento, pesquisa, leva a ciência para dentro da escola. E o resultado está sendo incrível. No bloco anterior a gente estava falando com a Rosângela sobre o projeto, né? A ação que ela desenvolveu com os alunos que têm aqui mais ou menos 3, 5 anos de idade. Entre 3 e 5 anos. Alguns já têm 6 agora. Estava falando sobre o som do coração, né? Isso. Tudo surgiu com um simples brinquedo que levaram para a sala de aula. Exatamente. E aí, detalha pra gente o desenvolvimento dessa ação aí e até chegar no resultado. Tá bem. Bom, foram muitas vivências, assim, né? Ao longo desses 4 a 6 meses, mais ou menos. Notando que eles estavam interessados em entender o funcionamento do coração, porque eles traziam bastante dúvidas, curiosidades, confrontavam entre si os saberes de um e de outro, né? Nessa idade eles ainda têm bastante dificuldade em aceitar que o outro pensa diferente. Então gera muito debate entre eles. E, enfim, pensei numa proposta, a primeira proposta que levei foi então trazer um estetoscópio real. Já que eles se encantaram tanto pelo estetoscópio de brinquedo, eu falei, então vamos para o real. Expus, deixei à vontade para eles brincarem, se familiarizarem. E eles fizeram isso durante mais ou menos aí 1 semana, 10 dias. E era muito interessante porque cada vez que um deles conseguia de verdade ouvir o som do coração do colega, eles vibravam. Aí vinham me contar, olha, eu ouvi mesmo. E aí saía ouvindo de cada um. Enfim, livre exploração aí por um tempo, sempre retomando também nas rodas de conversa como tinha sido isso.
E eles agregando conhecimentos, agregando descobertas, também conversando com as famílias, trazendo já saberes de casa para somar. E eu falei, bem, entendemos um pouquinho até aqui sobre, viram que existe mesmo o batimento, o que posso colocar mais? Aí fomos para explorar, junto com a fala deles, sobre variação dos batimentos. Ai, notei que quando eu fiquei com raiva, meu coração bateu muito rápido. Falei, bom, então vamos observar isso. Aí fizemos algumas vivências com eles observando o coração, já com o estetoscópio, depois de correrem e depois de ficarem deitadinhos, calminhos, ouvindo uma musiquinha, e um saía ouvindo o coração do outro. E conseguiram perceber essa variação dos batimentos, né? Ok, falei ok, perceberam que tem essa variação, perceberam que existe batimento ali, então agora para onde vou? Então esses nós vão surgindo na pesquisa, né? Falei, se queremos descobrir por que o coração faz tum-tum, que era a pergunta que levamos para guiar a pesquisa, eu preciso que eles entendam que partes da anatomia que vão levar esse conhecimento e da fisiologia também. Como a gente já tinha notado o funcionamento ali, a variação dos batimentos cardíacos, então fui tentar trazer um pouquinho de anatomia. Falei, mas como que isso pode ser lúdico, concreto? Como que essas crianças vão se aproximar disso? Posso te interromper um minutinho? Pode. Quando começa o processo de pesquisa, porque assim, os 6 primeiros meses de curso, a gente fala sobre teoria. O que é a pesquisa, de que forma desenvolver a pesquisa, como é importante essa escuta ativa, em quais momentos a pesquisa pode ser desenvolvida, como fazer esse processo, né? Que é isso. Não é deixar morrer a curiosidade das crianças. Uhum. E aí, o primeiro item, assim, vamos começar a pesquisa. Então a gente tem um levantamento de hipóteses. Então as crianças, elas trazem hipóteses assim como uma pesquisa científica, né? Então a gente vai lá, então você tem essa hipótese, aí você vai estudar aquilo, vai pesquisar e ao final você vai a uma conclusão, né? Realmente você conseguiu provar aquela hipótese, né? E é a mesma coisa com as crianças. Então essa coisa do coração faz tum-tum era uma hipótese. Então, quando você coloca o estetoscópio, você vê, ele faz realmente tum, 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 tum. Então, quando a criança coloca, ela comprova aquilo cientificamente e aquela hipótese dela está sendo testada naquele momento. Então, tem todo o procedimento de uma pesquisa científica, apesar de a gente dizer que é uma pesquisa da escola. Na escola, feita pelas pessoas que estão na escola. Uhum. Não é uma pesquisa da universidade, é da escola. Mas os procedimentos são esses. Então, você está falando desse comecinho, Rô, eu queria que você trouxesse um pouquinho dessas hipóteses que as crianças... Legal. Obrigada. Realmente foi bastante importante esse momento. E, inclusive, antes de começar a pesquisa, a gente quer entender também se as crianças sabem o que é pesquisa. Não é? Porque o que eu vou fazer? O que é uma pesquisa? Como que eu vou fazer isso se eu não sei o que é? Então, a primeira conversa é essa. O que é uma pesquisa para vocês? Falei, olha, eu vejo que a gente pode fazer uma pesquisa, mas vocês sabem o que é? E aí, a palavra não fazia sentido, o conceito não havia chegado neles. Então, o que é um pesquisador? E aí fui trazendo outras palavras. O que é um investigador? Vocês sabem? Também não. Então, o que é um... Aí tem um outro termo que usamos também. Detetive, não? Detetive, acho que foi detetive. Eu falei, o que faz o detetive? Ele descobre mistérios, descobre segredos. E aí eu tenho áudio, acho que até enviei para vocês, em que eles vão falando, vão caminhando por aí. Então, a partir do detetive, que era algo que é do universo deles, a gente começou a puxar o fio do que seria a pesquisa. E aí fui para cientista. Cientista já era uma palavra mais do cotidiano. Então, o que o cientista faz? Faz máquinas, descobre segredos do universo. Eu falei, então, nós vamos atuar como cientistas, como pesquisadores. Aí, ciente de que eles já entenderam o que faríamos, trouxe o tema. Olha, o tema, eu percebi que vocês têm interesse neste tema. Podemos ir para este tema? Concordaram, ok.
E depois, dentro do tema, essa pergunta de pesquisa seria o norteador ou o suleador para a nossa pesquisa, não é? E aí, dentre as hipóteses também colocada, foi o coração faz tum-tum porque ele bate no estômago. Foi uma das hipóteses que as crianças trouxeram. E uma outra assim, não, ele faz tum-tum porque ele treme, porque ele se contrapõe muito, né? Eles não aceitam que haja mais pontos de vista nessa idade, muitos deles, né? E eu falei, e agora, como é que eu vou levá-los a pensar sobre essas hipóteses, para refutar ou não? Aí, para que eles pudessem pensar sobre o coração bater no estômago, eu falei, bom, estômago acho que eu não vou ter acesso, mas coração talvez eu tenha, né? Vou para o laboratório de anatomia, não tenho acesso. Então levei um coração de galinha para a escola. Não cheguei assim com a resposta, olha, isso aqui é um coração de galinha, como a gente está estudando o coração, agora eu trouxe um coração de galinha. Só falei, tem uma novidade para vocês na roda, quero que vocês descubram o que é. E aí todo aquele alvoroço, né? Toda vez que você fala para a criança que é uma surpresa, nossa, ganhou, eles né? A atenção está ali com você. E aí trouxe para eles, né? Coloquei à disposição vários corações, eles puderam manipular, puderam observar por muito tempo. E aí alguém trouxe a ideia, isso é um coração, mas não assim de pronto. Porque eles não relacionavam que o que nós estávamos estudando era o coração que eles mencionaram. Para eles o coração era o coração do churrasco. Eles falaram, é uma carne, é um coração, é a carne e coração. E não fazia um contraponto com o coração de um outro ser vivo. Eu pude perceber isso. Mas enfim, ficamos com essa vertente, vieram outras hipóteses, mas se é um coração de quem? E aí trouxeram que talvez fosse um coração humano e que eles iriam chamar a polícia porque eu teria matado alguém. Eu falei, não matei ninguém, fiquem tranquilos, não é um coração humano. Então trouxeram vários animais. E aí, sempre que eles falavam assim, é de um besouro. Que coração de besouro? Não cabe isso aí num besouro. Então é de um gato. E trouxeram várias hipóteses de animais que seriam. E eu não dava respostas, né? Aí eu falei, olha, como vocês disseram que os pais de vocês sabem, têm o coração no churrasco, então vamos perguntar. Será que eles sabem dizer? E aí, no dia seguinte, fizemos um bilhete, enviamos no grupo, e no dia seguinte eles chegaram eufóricos. Minha mãe falou que é o coração da galinha. Vou te interromper tem razão. de novo. Pode ir complementando, que a gente conversou muito. Mais um dos princípios, né? Porque a gente entende que a pesquisa, por si só, ela não traz o resultado. A pesquisa, ela precisa ser compartilhada. Então, quando você faz uma pesquisa e guarda na gaveta, isso não te serve para nada. Então, precisa compartilhar. Então, é isso, envolver as famílias, e por isso que a gente tem o FEP no final do ano, que é para compartilhar essa riqueza, né, de história ao longo do ano que foi desenvolvida. Então, isso que a Rô fez, de mandar um recado para as famílias, está dizendo, participem da pesquisa, né? Então, as famílias participam dessa forma também, além de depois irem com as crianças no FEP, né, e ver todo o resultado daquilo que foi desenvolvido ao longo do ano. Mas é fundamental para a gente isso, o compartilhar da pesquisa, né? E eu acho que nesse aspecto também, em relação a esse compartilhar, a gente vai fazendo a valorização dos diferentes saberes. Então, o saber do pai é um saber, o saber cotidiano é um saber, o saber da criança é um saber, e todos eles têm valor, né? Não é só o saber científico que é valorizado. Então, ensinando eles a respeitarem essas diferentes fontes de conhecimento e fazerem elas confluir para a gente avançar, não é? Então, eles chegam todo empolgados com essa resposta, olha, é um coração de galinha. Eu falei, tá bem, então onde eu consegui esse coração de galinha? Aí você deve ter matado uma das nossas galinhas, porque nós temos na escola, né? Não matei, gente, sou contra matar os bichinhos, não matei. Aí, não, então você comprou no açougue? Comprei no açougue. Ok, chegamos a uma descoberta, uma das primeiras descobertas. E aí, por várias vezes, deixei exposto para que eles manipulassem, fizemos o desenho do coração, fizemos a modelagem do coração, todas com observação.
E aí começou a surgir as primeiras observações deles, ampliando esse conhecimento sobre a existência dos tubos, que eles chamaram, que são as artérias. Então eles notaram que os vários corações tinham ali aqueles canaizinhos, aqueles tubinhos saindo de dentro. E começaram a questionar o que seriam aqueles tubos, né? E uma coisa também que foi muito importante para avançar a pesquisa foi que uma das crianças falou assim, olha, eu já aprendi que o coração, ele é do tamanho do punho, né, do tamanho da mão fechada, do tamanho do punho, que foi uma das hipóteses que fizeram eles avançar sobre quem seria o dono daquele coração que eu levei, já que o coração da galinha era muito pequenininho para ser de um de nós, fomos ver o tamanho dos punhos. E então eu falei, bom, com esse conhecimento eu consigo trazer outra coisa. Se a questão do tamanho é importante, eu trouxe o coração pequenininho, vou trazer um maior. Que coração maior que eu conseguiria? O coração bovino, né? Aí andei um pouquinho, é difícil encontrar coração bovino, não sabia. Andei pelos açougues e consegui levar o coração bovino para eles verem. Da mesma forma, sem trazer a resposta. E aí eles ficaram também encantados. E eu falei, e aí? O que é esse coração agora? Ah, eu acho que esse coração é de um gigante. Não, é um coração de um dinossauro. Porque já sabiam que daquele tamanho não caberia num peito humano, né? Que era muito grande, senão não ia ter espaço para o pulmão. Daí tem razão. Mas vamos pensar juntos? Onde eu conseguiria um dinossauro para retirar esse coração? E aí, como tem diferenças de idades, alguns já têm outros conhecimentos. Ah, não tem dinossauro mais, os dinossauros foram extintos. Tem dinossauro sim, no Jurassic Park tem dinossauro. E aí eles vão contrapondo e, enfim, conseguir, pelo menos com uma boa parte do grupo, a ideia de que não tem mais dinossauro, então não seria do dinossauro. Então é de um gigante. Tá, mas da onde que eu consegui esse gigante? Como que eu conseguiria o coração dele? Não, também não é, porque como é que você ia matar o gigante? Ele que ia te esmagar. Então tá, não é do gigante, não é do dinossauro, então vamos pensar de onde veio o outro. E aí já fazendo a relação com a vivência anterior. Enfim, aí eles foram relacionando, também poderia ser do açougue, então no açougue tem quais corações, de quais animais, e aí fomos fazendo listas, né? Que já é uma ponte com a escrita na educação infantil, fomos relacionando. Enfim, conseguiram chegar na ideia do coração bovino, que é comum nos açougues. Fechamos no coração bovino. Aí chegamos nesse ponto, falei, para onde eu vou agora? Bem, aí passamos também pela imitação dos sons do coração com instrumentos musicais. Porque eu queria fazer esse contraponto que eles pensassem que o som, ele vem de algum lugar, ele tem que ter alguma causa, né? Então passamos também pela exploração dos sons, eles elencaram quais dos instrumentos, porque eu levei diversos instrumentos de percussão, para eles observarem quais daqueles instrumentos fariam um som próximo ao som que eles ouviam com o estetoscópio. E aí eles elegeram o agogô e o tambor, né? Um dos tambores. Um dos tambores que eu nunca me lembro o nome. Uhum. Eu acho que é o rebolo. Mas enfim. E aí comecei a questionar, mas então por que esses instrumentos fazem um som parecido e os outros não? Ah, é porque eles são gordinhos, como o coração. Então, assim, achei uma sacada muito legal, né? Dá para perceber como que eles vão aproximando esse caminho de conhecimento, como que eles buscam hipóteses válidas mesmo, né? Muito próximo de uma pesquisa científica mesmo, uma pesquisa escolar, mas que guarda muitas similaridades, né? Desse caminho de pensar mesmo como é que esse conhecimento se dá. Eu acho importante dizer, assim, que na educação infantil, a gente leva muito em consideração as hipóteses das crianças e a gente também leva em consideração que ao final da pesquisa a resposta dele seja contrária ao que é cientificamente comprovado, né? Então ano passado a gente tinha uma pesquisa assim, existe unicórnio? E eu fiquei esperando assim aquela resposta de que alguém tinha que dizer que existia, porque é meu sonho, né? Alguma criança tinha que falar, existe sim e pronto, e acabou. Fim, acabou, minha pesquisa é essa. E eles chegaram a tantas respostas diferentes que, é claro, né, a professora traçou um caminho na pesquisa e chegou a um resultado.
Mas entrevistando as crianças lá no FEP, eu percebi que não acabou o encantamento com os unicórnios, entendeu? Quando eu fui entrevistar as crianças da rua no FEP, eles não disseram assim, olha só, o coração faz o barulho assim porque nós descobrimos pesquisando. Não, eles falaram para mim, tia, o coração faz tum-tum. Eles estudaram isso. Então, na educação infantil, a gente precisa levar isso em consideração, que as crianças ainda estão numa fase de muita fantasia, de muitas descobertas, que o vocabulário é diferente. Quando a gente passa para o ensino fundamental, isso vai afunilando até chegar no 9º ano, né? Quando eles realmente chegam ao final da pesquisa com quase uma pesquisa científica, né? Porque a linguagem é outra, porque a forma de estudar é outra, porque o contexto é outro, enfim, por vários motivos. Eu ia te perguntar, como que é, né, trabalhar então com os maiores? Muda completamente a... Então, não muda completamente porque os princípios são os mesmos. Então, é necessário que parta de uma curiosidade dos alunos, da mesma forma que é na educação infantil. Só que quando você lida com adolescente, principalmente, né, eles são mais... É engraçado isso, que a gente brinca muito no Pesco sobre isso. Parece que o mundo, assim como a escola também, vai matando sonhos, né? E quando você chega, você vai crescendo, você vê o mundo do jeito que ele é. Então, o olhar do professor, quando ele é modificado, ele traz essas vivências, essas experiências, tanto dentro da escola quanto fora da escola, elas precisam ser valorizadas. E aí que eu te digo que quando eles são maiores, a dificuldade é fazer com que eles tragam aquilo que eles têm curiosidade. Então, o que você quer aprender? O que você quer estudar? Você precisa instigar mais do que os pequenos, que estão no começo e estão ali o tempo todo, a cabeça está fervendo de pergunta, de questionamento. Aí, antes de eu finalizar, queria dizer o que a Rô levou para o FEP, né? Ah, sim. O que você levou e aí como você finalizou essa pesquisa lá também, né? Sim. Então, assim, quando eu percebi que as crianças já estavam mais prontas, vamos dizer, mais familiarizadas com várias questões do funcionamento do coração, a gente foi para assistir, aí sim, assistir alguns vídeos, para explorar atlas, tanto atlas próprios para as crianças quanto atlas comuns, e fizeram também uma entrevista com a minha filha, que está estudando medicina, e estava estudando o coração, e aí fizemos uma chamada pelo Meet, e eles puderam fazer as perguntas para ela, e foi um fechamento ali. E enquanto nós estávamos assistindo aos vídeos, entrou automaticamente uma maquete do coração, do funcionamento do coração. E aí eles já me interpelaram. Tia, vamos fazer uma maquete dessa? Eu acho que a gente consegue. Eu falei, então vamos assistir o vídeo, vamos ver o que a gente precisa e a gente tenta fazer, acho que vai dar certo. Produzi a maquete junto com eles, que mostrava o sistema circulatório e, enfim, levamos também a maquete, os instrumentos, eles disseram que a gente teria que levar e as diversas fotos dos momentos que a gente viveu, não é? E eu acho que estar no FEP é uma experiência, né? Experiência única, né? Maravilhosa. Eu fui em 2023, em 2024 eu fiquei encantada. E eles sabem tudo que fizeram na pesquisa, eles fazem questão, eles paravam a gente lá no meio do ginásio. Tia, vem conhecer meu stand, vem conhecer meu trabalho, vem ver o que eu fiz, é incrível. Só vou até abrir um parênteses aqui. A gente gravou o Educa Acontece, que é o jornal aqui da Educa TV, especial Pesco, tá no nosso streaming, tá também no YouTube da Educa TV. Quer ver os detalhes de 2023, de 2024? A gente fez um jornal especial Pesco, tá muito lindo e lá é possível ver o trabalho dos professores, dos alunos, os estandes, tá muito legal e lá você consegue então ver os detalhes, né, de tudo que aconteceu em 2024 e 2023. Acho que vale a pena conferir. Vale. Agora sim, voltando aqui, vale muito legal. É uma emoção única, assim, né? É muito emocionante porque a gente vê que o quanto fez sentido para as crianças, entendeu? Porque a nossa preocupação é que seja significativo
de verdade, né? Não é nada que o professor produziu sozinho, que ele pensou sozinho. E quando eles chegam, eles veem aquilo, eles querem mostrar, olha, fui eu que fiz, fui eu que produzi, eu estudei isso, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Fazer o pesco, promover a ciência, o conhecimento na escola, vai ajudar no futuro a mudar essa triste pesquisa, porque fala que pelo 2º ano seguido, o Brasil apresentou queda no volume de pesquisas científicas produzidas. Esses são os dados do relatório do Elsevier Bori, uma diminuição aí de 7,2%. Esse número é bastante triste, né? Mas ainda bem que a gente tem o pesco que busca mudar essa realidade. Eu acho que grande parte disso é porque a gente tem mesmo uma mudança de geração que tem se preocupado com outras coisas, né? A tecnologia tomou conta, né, de muito dos nossos jovens, até da gente, né? Eu acho que isso tem muito a ver. Mas o pesco planta essa sementinha, assim, eu não posso te garantir, mas eu posso te dizer que nós temos sim essa pretensão de mudar o olhar da criança em relação à pesquisa. Pesquisa não é uma coisa chata, pesquisa é um instrumento que você tem para você desenvolver um conhecimento, né? E o quanto isso pode ser bom para toda a comunidade e deve ser bom para toda a comunidade, desde que você consiga compartilhar esse conhecimento com as pessoas que estão ao redor, né? Uma prova o que você desenvolveu com os alunos, né? Sim. Valeu tudo a pena. Nossa, procurar foi muito coração empolgante. E açougue e tudo surpreende mais. ao professor, surpreende as famílias. As famílias são convidadas a acompanhar as crianças no FEP e aí depois conversando com os pais, com as mães, elas dizem, olha, eu não imaginava que as crianças aprendiam tudo isso na educação infantil. Então, assim, é uma mudança de olhar, né? É uma mudança de paradigma, de uma crença nesse potencial que as crianças têm de questionarem o mundo, né? Paulo Freire fala que antes da leitura da palavra acontece a leitura do mundo. Então, é um momento de investigar, de questionar o mundo, que vai naturalizando esse processo de relação, de produção com o conhecimento, né? De apropriação dos lugares públicos, da educação pública. Então, realmente, é uma sementinha ali que o pesco planta para a valorização da educação pública, das pesquisas, né? A gente precisa de um projeto de país que queira isso também, né? Então, a proposta a gente tem. Eu ficaria aqui mais um tempão conversando com vocês, mas eu já estourei o tempo. Já estouramos, né? Por isso, duas faladeiras. Eu quero deixar o convite para vocês participarem de mais uma edição do Educação em Debate, para a gente falar aí do desenvolvimento do pesco, né, ao longo de 2025, para já começar, né, a divulgar tudo, né? Como que está sendo o trabalho lá no começo nas escolas, para chegar no final do ano a gente mostrar o resultado aqui na Educa TV. Então fica o convite de participar e sempre que tiver novidade conta pra gente. Com certeza. Para terminar, eu não posso deixar de agradecer a nossa parceira de 10 anos, que é a Embrapa. Eu até trouxe o Atlas, que é um dos... que a gente pode pegar para mostrar para o pessoal. Pode. Esse é o volume 2, né, do Atlas, mas a gente tem o volume 1 também. E o Atlas, diferente do que muitas pessoas pensam, ele é um material produzido por professores da rede. A Embrapa tem uma parceria com a gente no programa há 10 anos, mas quem produz são os professores. E para o ano que vem, você falando em novidade, nós temos um material que está sendo construído por professores da rede, voltado para a educação infantil. Uau! Então vai ser muito mais, né, para manipular, para as crianças poderem explorar bastante, apesar desse daqui também ser bem colorido, as crianças amam. As crianças amam, porque tem flor, tem fruta, tem... reconhecem lugares, né? Isso, mas para o ano que vem a grande novidade é que a gente renovou a parceria com a Embrapa e que a gente vai ter um material todo voltado para a educação infantil e para os ciclos iniciais. Então o trabalho vai ser ainda melhor, ainda mais bonito. Ah, que bacana, e claro que a gente vai mostrar tudo aqui. Então, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Obrigada, prazer, a gente que agradece. E a você de casa, eu quero deixar a pergunta, né?
E aí, o que acha sobre ciência, pesquisa, toda essa curiosidade, hein? Conta pra gente, manda aqui sua mensagem pro nosso WhatsApp, já fez alguma pesquisa, já participou? Divulga aqui também, a gente quer saber qual conhecimento você tem aí para compartilhar. Eu fico esperando então a sua mensagem e a gente vai contando aqui o que cada um mandou. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia e audiência. Nada de mudar de canal, porque ainda tem muito programa bacana aqui na nossa tela, com muita informação, com muita educação, tudo para você e sua família. Então, continue com a gente ligadinho aqui no 12.2. Muito obrigada, a gente se vê. Tchau! Educação em Debate. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.